Isso. Mas vamos falar do Remo porque viaja amanhã para o Amazonas. Domingo, o Leão enfrenta o Manaus pela Série C. E aí, para a partida, o técnico Ricardo Catalá volta a contar com o meia Rodriguinho, liberado depois de cumprir suspensão. E foi justamente ele que conversou ontem com a imprensa. Entre os assuntos, a busca remista por uma vaga na próxima fase da competição. Vamos ver aí um trecho. Foco nesse jogo, buscar os 3 pontos, que é o nosso objetivo, com muito respeito pelo adversário. Sabemos que eles têm pontos fortes e temos total condição de buscar os 3 pontos nesse jogo para poder depois pensar na sequência do campeonato. A gente mira e sonha com a classificação, mas precisa ser passo a passo, jogo a jogo. Óbvio que o objetivo final é classificar, a gente sonha com isso, mas a gente só vai conseguir chegar lá se a gente somar os 3 pontos contra o Manaus. Manaus e Remo se enfrentam no domingo no Amazonas. A partida também vai ter transmissão em tempo real pelo ge.globo/PA. Olha, o bom de tudo isso, que os 2 jogos serão no mesmo horário, né? Por que isso é bom? Porque ninguém seca ninguém, cada um torce para o seu e segue o barco. Mas em relação ao clube do Remo, ele vem de 2 vitórias dentro de casa, está respirando, né? Expectativa, e essa vitória é um jogo difícil, é um jogo em Manaus. A gente vive um calor aqui, é verdade, só que em Manaus a gente sabe como é forte também, principalmente para os jogadores que não são da região. Mas isso não deve ser um empecilho, não, e a gente torce para o Catalá. Vamos torcer para que o Catalá bote em campo nesse jogo uma equipe que defina a partida ao fazer o gol e não traga o desespero nos minutos finais como tem acontecido. O grande problema do Remo, principalmente nesses 2 jogos, apesar de ter vencido, aí, Abner, você está falando só do problema, não fala da qualidade? Não, a gente vai chegar na qualidade. É que quando precisa fazer as trocas, Thaís e torcedor azulino, aí vem o desespero, a gente sente uma queda de rendimento muito grande. É inadmissível chegar no final dessa primeira fase e você ver jogadores que não têm condições de jogar mais de 45 minutos. Fica parecendo um futebol amador, né? Agora, por que não, Abner? Porque são jogadores que ficaram muito tempo no banco, jogadores que ficaram muito tempo comendo e dormindo no departamento médico, e aí o tempo ruim, jogadores que fugiram da responsabilidade de estar dentro de campo porque quando vem uma torcida gigante, tremem as pernas. Essa é a grande realidade. Pelo menos a minha eu vejo dessa forma. E para esse jogo contra o Manaus, o que a gente espera é que com a entrada do Rodriguinho, o Muriqui possa jogar à vontade no comando de ataque, encontre um parceiro para o Muriqui para dar essa velocidade que o time precisa, porque depois que o Pedro Vitor deixou a equipe, o Catalá tem tentado pela direita, tem tentado pela esquerda, mas o material humano a gente sabe que não é muito bom. Não é uma questão de sorte, mas se os bons ventos estão batendo e trazendo, inclusive, uma possibilidade matemática de classificação, que bata bastante vento em Manaus no domingo para trazer para o Remo conseguir. Por que não sonhar, né? Aí o torcedor fica com 2 sentimentos. Sim. Né? Aqueles mais preocupados dizem assim, um empatezinho tá bom, Série C ano que vem, vamos tentar de novo. Aquele torcedor que não interessa o tamanho do problema, a gente quer comemorar e ter a expectativa de um acesso. Aí, irmão, vai torcer pelo 0-0 mesmo, acreditar que o Remo vai conseguir trazer esses 3 pontos de Manaus. Você acredita, Pedro? Olha, enfim, tudo é possível aquele que crê. Eu acho que a minha resposta... Cara, é só lembrar, o Paysandu, destroçado, tinha acabado de perder dentro de casa, na chegada do Hélio, foi lá, arrancou uma vitória, pô. Não é verdade? Verdade. O Remo vive até o melhor momento do que o Paysandu naquela situação. Não vem de uma derrota, vem de 2 vitórias. E lá em Manaus, tem mais remista que torcedor do Manaus. É mesmo? Pode ter certeza disso. Como tem mais bicolor do que torcedor de Manaus. Porque a população de Manaus, 70% é formada por torcedores de Remo e Paysandu. Estou brincando, claro, mas uma presença sempre marcante no estádio e que se comportem, hein? É para ir assistir futebol. Isso aí, gostei. Recado final é super importante.